Vamos lá, pessoal. Boa noite. Vamos começar. Estou muito feliz de ter esse tanto de gente aqui. Como eu posso dizer? Posso, não é afirmar, confessar. Posso confessar que eu estou um pouco nervoso, que é um monte de gente de muitos lugares, é uma experiência nova para mim. Mas é isso aí, vamos fazer o que a gente já está acostumado, né? Só uma explicação, que a gente está fazendo esse evento pelo pré-vestibular Machado de Assis. É um pré-vestibular comunitário que já tem há 12 anos, se eu não me engano, na Providência. E é um pré-vestibular que, além do seu papel, né, de pré-vestibular comunitário, de preparar jovens da favela da Providência e outras localidades para os vestibulares, a gente também tem uma atuação no movimento comunitário, movimento de favelas. A gente teve uma atuação importante dentro do gabinete de crise aqui da Providência. Fizemos campanhas de distribuição de cestas básicas junto a sindicatos e movimentos sociais e outras pessoas, né? outros companheiros que fizeram doação. Atualmente a gente parou a distribuição das cestas básicas porque o valor da cesta ficou absurdo, muito caro. Uma cesta que a gente pagava R$50, hoje está 80, e isso é um outro assunto que a gente pode discutir também. E também as doações diminuíram e a gente não conseguiu manter, mas a gente está pretendendo voltar para o ano que vem com essa campanha. E como eu disse, é um evento, né, uma aula aberta pelo pré-vestibular Machado de Assis. A nossa intenção não é fazer uma palestra aprofundada. Eu vou falar, por exemplo, aqui da questão da guerra às drogas, falar de outros assuntos. Porém, eu não sou especialista nisso. Eu sou licenciado em Química, eu vou fazer minha apresentação daqui a pouco. Mas a ideia é só contextualizar e levantar o debate, problematizar e trazer isso para o ensino de Química também. E, enfim, outra coisa, sobre os temas de Química, nós não vamos aprofundar porque essa é uma aula para vestibular. Então a gente vai apresentar as funções orgânicas oxigenadas, fazer uma apresentação para o aluno conseguir identificar quais são as funções orgânicas e olhar nas moléculas e identificar essas funções orgânicas nas moléculas também. Mas enfim, de qualquer forma, nós vamos fazer tentar fazer no máximo 45 minutos ou menos para mim e para Ingrid, né? Cada um fala 45 minutos no máximo. E no final a gente vai abrir para pergunta. E uma outra coisa muito importante, essa parte expositória minha e da Ingrid, a gente vai gravar para depois disponibilizar. Porém, podem ficar tranquilos que quando a gente for abrir debate, perguntas e tal, isso não vai ser exposto. Só a minha fala e a fala da Ingrid que será exposta. Então, até para preservar as pessoas, porque esse é um assunto que não é muito fácil de lidar. E então é isso. Então, novamente, boa noite, muito obrigado por todo mundo que está aqui. Se vocês podem escrever no chat a todo momento, porque mesmo quando eu estiver apresentando, eu estou com uma telinha aqui em cima do celular, então consigo ver o chat. E eu me chamo Douglas, eu ainda não tinha falado isso, mas eu acho que já estava meio óbvio, né? Então, eu me chamo Douglas, eu sou licenciado em Química no IFRJ, eu sou aluno do IFRJ, né? Eu já tinha falado isso. Faço parte do projeto de residência pedagógica do campus, do Instituto. E também tem um canal no YouTube, porque eu sou youtuber agora, todo mundo virou youtuber, todo professor virou youtuber nessa pandemia. Então eu tenho um canal que é o Coruja Química. Peraí, tem uma pessoa querendo entrar.
Show. Eu tenho um canal no YouTube que é o Coruja Química, então se vocês... Que é inclusive lá que eu vou colocar a próxima aula eu vou colocar... Pera aí... É lá que eu vou colocar as duas partes da fala minha e da Ingrid. Então, muito obrigado por estarem aqui. A gente está um pouquinho nervoso, porque é muita gente, a gente não conhece, né, boa parte das pessoas que estão aqui, então a gente não sabe meio para que público a gente está falando, mas enfim, vai ser uma apresentação muito gostosa. Ingrid, sinta-se em casa, pode fazer sua apresentação aí, porque aqui a gente não está na faculdade para fazer aquela apresentação de Lattes, então se apresenta aí, sinta-se em casa e vai lá. Meu Deus, espera aí, gente, eu vou ter que ligar a câmera. E eu tomei chuva. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ingrid, eu sou de São Paulo, então quem for do Rio não pode usar o meu sotaque. Eu sou graduando em Serviço Social pela PUC São Paulo, estou terminando agora. Nos últimos 2 anos eu estagiei num centro de referência especializado da assistência social, então eu tive contato com diversas pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e também tive contato com adolescentes, crianças e adolescentes que estão acolhidos no sistema de acolhimento municipal aqui de São Paulo. Então, seria o que a gente chama de abrigos de forma assim mais popular. Dediquei os últimos 1 ano e meio da minha carreira acadêmica a estudar sobre a redução de danos, sobre drogas e sobre os efeitos das mesmas na adolescência, não necessariamente sobre o contexto biológico, mas sobre o contexto social. E é isso, gente. Aprendi um pouquinho, o Douglas me convidou para participar da aula de vocês e eu decidi participar. Eu tô bem nervosa, nunca dei aula, não, odeio ligar a câmera, odeio falar para todo mundo, mas é isso, vou tentar passar um pouquinho do meu conhecimento para todo mundo. Valeu, Douglas? Posso fechar a câmera e você dar a sua aula primeiro? Pode sim, pode ser. Nossa aula de hoje. E, sim, como eu disse que eu tenho, né, o canal lá, aí estão as redes do canal, inclusive depois eu vou disponibilizar esses slides para vocês. Para os alunos do pré, eu vou colocar lá na nossa página, na nossa sala no Google Classroom. E para os que se inscreveram pelo Google Formulários, eu vou enviar por e-mail por vocês. Para quem não se inscreveu pelo Google Formulários, só se inscreveu pelo Simpla, eu vou precisar que vocês deixem no comentário o e-mail de vocês para que eu possa enviar esses slides também, caso tenham interesse. Então, primeiro a gente vai fazer uma discussão sobre a química orgânica e as drogas. E antes da gente começar a falar sobre drogas, a gente precisa entender o que são as drogas. Deixa eu só abrir o chat aqui rapidinho. Show! Então a gente precisa entender o que são as drogas. As drogas são substâncias que quando utilizadas, elas vão afetar as funções do organismo. E aí elas vão causar algum efeito, desde te deixar muito lento a te deixar muito agitado. E as drogas, elas podem ser classificadas como naturais e sintéticas. Basicamente são essas. E as drogas, elas não são de hoje. Então, né, pode ter algum saudoso da ditadura militar falando que no meu tempo não era assim, só que droga é uma parada de muito tempo. Desde 4.000 anos antes de Cristo existem relatos de uso do ópio, né, como planta da alegria que trazia o contato com os deuses. O ópio também ele foi utilizado por camponeses por volta do século XVI. Números romanos são ótimos para mim. E como fonte de alívio e tristeza da realidade sofredora dos camponeses. O ópio também ele foi utilizado na Guerra Civil Americana para fornecer alívio à vida dolorosa dos soldados. E durante a Segunda Guerra Mundial, os
as anfetaminas elas eram utilizadas para combater a fadiga dos combatentes. 1960 foi um ano muito louco, que foi literalmente, que foi o auge do LSD, que foi descoberto por acaso. O LSD, que é uma droga sintética também, era o ácido lisérgico, e os psiquiatras eles receitavam LSD para os seus pacientes, também como medicação, né, contra diversas doenças psíquicas. Em 1970 a gente teve a proliferação da cocaína e seus derivados, entre eles o crack. E isso é uma parada que eu não vou aprofundar muito, mas quando a gente for falar de cocaína, eu vou dar uma passada que a gente pode ter diversas drogas a partir da purificação da cocaína. Então, entre elas o crack. E mais recentemente, aparecendo o êxtase, mais popular entre as classes média e alta. E aqui a gente já consegue ver que há uma distinção entre droga de pobre e droga de rico, né? Tu vê, até cocaína é uma droga muito cara para se manter o vício. Então tem o derivado mais barato, que é o crack. Então a gente vê que as drogas elas também têm classe. E aí vem esse meme, né? Meus parabéns, que todo final de ano é quase o jingle da Globo de fim de ano. Todo fim de ano aparece esse tweet aí, né? Meus parabéns às drogas que por mais um ano consecutivo venceram a guerra às drogas. E isso é um meme que representa muito o que é a guerra às drogas. A guerra às drogas é um resumo do que eu vou falar aqui, que a guerra às drogas não tem eficácia nenhuma. A guerra às drogas ela não combate nada. Na verdade, ela combate sim. Vamos passar. A guerra às drogas é um modelo de coerção e controle da população negra e pobre. E aí, quando a gente fala de guerra às drogas, eu trouxe essas duas reportagens aqui, são recentes. Uma do The Intercept, da Cecília Oliveira, que ela pesquisa principalmente a violência policial no Rio de Janeiro, que ela trouxe essa matéria, que é esse... Deixa eu abrir aqui aqui apontador laser, ó, essa matéria aqui, que ela fala, a guerra é contra as drogas, mas quem morre são meninas negras como Emily Rebecca. E ela vai falar basicamente desse modelo de guerra às drogas, que, como eu coloquei ali em cima, é um modelo de coerção e controle da população negra e pobre. Uma outra reportagem do O Dia, que foi recente, tá aqui, ó, dia 6/12, eu acho que é a matéria, não sei, mas é de dezembro de 2020, que esse estudo, que a polícia do Rio de Janeiro é a que mais mata crianças, né, segundo aponta as pesquisas. E olha só, o estado do Rio corresponde por quase 40% das mortes de crianças e adolescentes decorrentes de intervenção policial no país. E esse percentual mais que dobrou nos últimos 2 anos. Não é uma coisa de antigamente, é nos últimos 2 anos. E como eu não sei se vocês viram, né, que ontem veio à tona mais um caso. E eu estava conversando com a minha mãe, falando como isso é impiedoso, né, cara? Impiedoso. Porque na semana passada a gente estava lamentando a morte dessas 2 meninas, que é aqui de Caxias, que é onde eu moro. E ontem a gente já estava lamentando a morte, o assassinato, não é nem morte, né? Não é uma coisa natural. A gente está lamentando o assassinato de 2 jovens em Belfor Roxo. Não sei se vocês, quem é fora do Rio, tiveram acesso a isso, mas foram 2 jovens que estavam andando de moto. A polícia atirou neles e depois levou os 2 e torturaram. Um foi encontrado pelado, torturaram e mataram os 2 jovens de Belfor Roxo. Os policiais encerraram o plantão deles como se nada tivesse acontecido, e quando, né, foi descoberto, eles foram presos em flagrante. Não sei por quanto tempo isso vai durar, e eles falaram que não deram um tiro, mas a sorte, né, na verdade, pro azar desses policiais, é que tinha uma câmera no local, porque
Se não tivesse a câmera, os jovens iam ser encontrados mortos e não ia dar nada, né? Não iam saber quem foi. Mas enfim. Por que eu falei disso? Porque a guerra às drogas ela não é uma guerra, né, às drogas. Como eu disse, é uma guerra aos pobres, ao povo negro, ao povo pobre. E aí eu coloquei duas manchetes falando sobre jovens que foram encontrados com drogas. O primeiro é: jovem traficante de Duque de Caxias é preso vendendo drogas na comunidade do Alemão. E a segunda é: jovem é preso ao ser flagrado com drogas dentro de condomínio de luxo em Rio Preto. Percebe que é uma parada até batida. E, sei lá, chega a ser ridículo a gente ter que ficar mostrando essas coisas, porque não há argumento para defender, né? Mas percebe como o trato é diferente. E não é um trato só pelas forças policiais que é diferente, é um trato pela mídia, é um trato... enfim, pela estrutura, né? Que inclusive não é uma coisa que você acaba legalizando uma droga ou outra, que eu sou inclusive a favor da legalização, mas percebe que não é uma coisa que simplesmente é resolvida com uma legalização. A gente precisa destruir uma estrutura para que isso acabe. Mas, enfim. E aí pode ter alguém que falar que mas isso aí é a mídia, a polícia trata bandido tudo igual. E será que, por exemplo, eu tenho aqui uma... Engraçado que eu só peguei... Engraçado não, mas por coincidência eu acabei só pegando notícia de Duque de Caxias. Mas a primeira notícia que eu trago pra vocês é da polícia acabando com o baile funk Duque de Caxias. E eu quero que vocês prestem atenção em duas coisas. A primeira é os comentários, que comentário de G1, Extra, é sempre uma coisa repugnante. E os comentários: baile funk é uma verdadeira boca de fumo a céu aberto, não sei o quê. E a galera falando merda nos comentários, né? Direitista falando merda nos comentários. Mas eu quero que vocês prestem atenção como foi o trato da polícia nesse baile funk, que eles chegaram no baile funk. Se vocês quiserem ler, em todas as matérias eu botei o link embaixo, mas tava rolando um baile funk no Duque de Caxias e a polícia acabou com o baile jogando bomba de gás lacrimogêneo e tal. Isso porque não era dentro de comunidade. A gente vê que em Caxias eles acabaram com o baile usando bomba de gás lacrimogêneo e etc. E aí a gente tem uma outra notícia: da polícia interrompe festa rave em Vargem Grande, zona oeste do Rio. Primeira coisa, eu tive uma dificuldade absurda de achar uma notícia da polícia interrompendo uma festa rave. E achei essa da Vargem Grande. E engraçado que eu achava notícia da Inglaterra, mas foi uma dificuldade absurda de achar uma notícia em que a polícia interrompe festa rave, principalmente polícia do Rio de Janeiro. E aí, uma coisa que, assim como eu comecei falando, as drogas sempre existiram, não adianta você proibir que as drogas vão continuar sendo usadas. Todo mundo sabe que festa rave a galera usa droga pra caramba. Se vocês foram, sei lá, em festa de universitária da galera do direito, galera de medicina, a galera usa muita droga. E olha que aqui na festa rave, a polícia chegou pro responsável pela festa e o orientou a encerrar o evento. E o evento foi orientado a ser encerrado porque a gente está no meio de uma pandemia. Então não pode ter festa rave. Então... E no outro também usaram a mesma argumentação por conta da pandemia, só que acabaram com a festa à base de gás lacrimogêneo. A Ingrid falando: se você der uma volta no intervalo da aula da PUC, o pessoal tá usando muita droga. E isso acontece. Isso acontece muito, né?
E percebe que eu não tô falando dando uma de comentarista do G1 para falar assim, tem que acabar com as drogas, tá ok? Tem que pegar maconheiro e dar porrada. Não. Eu só tô mostrando. Você imitou o Bolsonaro, Douglas, pelo amor de Deus. Eu tô mostrando para vocês a diferença de trato de um com o outro. E aí esse trato fica mais evidente quando a gente vai olhar os dados da população carcerária no Brasil. Primeira coisa, 1 a cada 3 presos no Brasil ainda aguarda julgamento. Ou seja, tem gente que nem foi condenada e está presa. Mas guarda esse questionamento que eu sei que apareceu no seu coração agora e vê a próxima matéria, que é, CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, registra pelo menos 812 mil presos no Brasil. 41,5% não tem condenação. 41,5%. Isso é, quase metade das pessoas que estão presas, que são 812 mil, ainda não tiveram condenação. E aí tem essa matéria do CNJ, né, que teve um seminário do Conselho Nacional de Justiça em que o especialista fala: encarceramento tem cor, diz especialistas. E, enfim, óbvio que uma galera já tinha noção disso, mas aqui, nessa outra matéria, cadê? Ele está falando que cerca de 63,7% da população carcerária é formada por negros. E aqui na outra matéria, a gente vê que 41,5% das pessoas não tem condenação. E você vem me dizer que a guerra às drogas é eficaz? A guerra às drogas nunca foi um combate às drogas. Como eu disse lá no início, a guerra às drogas é um combate à população negra e à população pobre. Show? Teve na época que mataram o George Floyd lá nos Estados Unidos, teve uma blogueira falando que mas a maior perseguição a negros porque os negros que cometem mais crimes, e tirou uma porcentagem lá aleatória e falou, não, porque tantos por cento dos crimes cometidos são cometidos por negros. Mas será que a gente já viu como a guerra às drogas funciona? A gente já viu como a justiça funciona, porque se a justiça funcionasse, não ia ter 41,5% das pessoas sem condenação. E como a camisa da Ingrid, que na verdade é da Giovana, estava falando, a justiça, como a serpente, só morde os descalços. Então, será que realmente a maioria dos crimes é cometido por negros? Ou, cadê? Ou a justiça, ela tem classe e ela escolhe quem ela condena. Então, só que como que a gente deve tratar então a questão das drogas? Tratar a questão das drogas. As drogas é uma questão de saúde pública. Quando você tem uma pessoa viciada, quando a gente tem uma pessoa viciada em crack em São Paulo, que tem uma desocupação gerada pela polícia, né, que ataca as pessoas, é comum acontecer em São Paulo, desocupação de Cracolândia. Você não tem que tratar uma pessoa que tem vício em uma droga, né, um vício em alguma coisa, com repressão, com coerção. Você tem que tratar com saúde. E é um pouco sobre isso que a Ingrid vai falar, na fala dela, quando a gente vai tratar sobre a questão da redução de danos. E, enfim, isso aí eu vou deixar para a Ingrid falar, que é a nossa especialista no assunto. E aí agora a gente entra na nossa química orgânica, que, enfim, antes da gente começar a falar das drogas e ver as funções orgânicas nas drogas, eu vou apresentar hoje para vocês algumas funções orgânicas oxigenadas. E a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente, deixa eu abrir aqui, marca texto,
Função orgânica oxigenada são funções orgânicas que possuem oxigênio. É uma associação fácil de você fazer. Uma função orgânica oxigenada é uma função orgânica que possui oxigênio. Eu não estou apresentando todas as funções orgânicas oxigenadas aqui. Eu estou apresentando as funções orgânicas que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Inclusive, as moléculas das drogas que a gente vai falar, a gente não vai falar de todas as funções dessas moléculas, vai falar somente das funções orgânicas oxigenadas. Mas eu quero que vocês prestem atenção nessas funções orgânicas, porque a ideia da aula de hoje, além do debate gerado, é que vocês consigam identificar essas funções orgânicas que eu vou apresentar aqui para vocês. A primeira função orgânica que a gente vai falar vai ser o álcool. Quem é meu aluno do pré, a gente já deu um spoilerzinho sobre a função álcool. É alergia à poeira, tá, gente? Fiquem tranquilos. A gente já falou da função álcool. E a função álcool, antes de tudo, o que é uma função orgânica? A função orgânica é uma função que, a partir de um grupo funcional, a gente vai definir aquele composto como essa função. E o grupo funcional é isso aqui que eu estou apresentando para vocês. Beleza? Então, sabe, tipo... Peraí. Voltei. A caneta caiu aqui. Tipo carteirinha de clube, se você só faz parte desse clube se você tiver a carteirinha, é o grupo funcional para as funções orgânicas. Então, todo álcool ele vai apresentar esse grupo funcional. Ele vai apresentar uma hidroxila ligado a um carbono saturado. Então, ó, a gente está vendo a hidroxila aqui. A hidroxila é um oxigênio ligado a um hidrogênio, hidroxila, entendeu? E essa hidroxila ela vai estar ligada a um carbono saturado. Show? E toda vez que a gente tiver essa configuração, toda vez que a gente tiver esse grupo funcional, a gente vai falar que isso é um álcool. O éter, a gente vai ter um oxigênio no meio de uma cadeia carbônica. O oxigênio ele vai estar se apresentando como um heteroátomo. E aí, quando a gente falou lá no início sobre classificação de cadeias carbônicas, a gente viu que a gente podia ter uma cadeia carbônica homogênea e uma cadeia carbônica heterogênea. A homogênea, homo de igual, você só tem carbonos nessa cadeia. Quando você tem uma cadeia heterogênea, o hétero de diferente, você tem um heteroátomo, um átomo diferente de carbono nessa cadeia principal. Então, toda vez que a gente tiver um oxigênio entre carbonos da cadeia carbônica, a gente vai ter um éter, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar aí. E não só quem é aluno do pré, quem não for aluno do pré pode perguntar também, beleza? E aí a gente tem mais três funções orgânicas, mais três grupos funcionais, né? Que é o fenol, que é quando a gente tem uma hidroxila, aquela mesma do álcool, a gente tem uma hidroxila ligada a um anel aromático, que foi o tema da nossa última aula de química orgânica, que é quando a gente tem um anel aromático, ele geralmente... Tá horrível isso aqui, peraí. Eu sou péssimo com desenho, eu sou péssimo com artes manuais, mas enfim. Quando a gente tem um anel aromático, a gente vai ter sempre, dentro de um anel, a intercalação entre ligação dupla e ligação simples. Então, ó, a gente vai ter dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. E por conta dessa configuração, essas ligações duplas elas vão mudando de posição. E aí, por elas mudarem de posição, aí a gente vai ter agora dupla simples, dupla simples, dupla simples. Ó, percebe que a posição
tá? Deixa eu apagar aqui. Ó, a posição das ligações duplas mudou. E elas ficam sempre girando. Por elas sempre ficarem girando, a gente tem essa representação aqui que parece aquele losango central da bandeira do Brasil, que é, ó, esse círculo dentro do nosso anel. Esse círculo ele vai estar representando a mudança de posição das ligações duplas. Beleza? Na última aula também a gente falou sobre regra de Huckel e como a gente identifica o cálculozinho para isso. Ácido carboxílico são grupos funcionais que apresentam uma carboxila, que é a hidroxila ligada a um carbono da carbonila. Ou seja, a gente vai ter... Opa, deixa eu apagar aqui. A gente tem a hidroxila ligada a um carbono, ó, nesse pontinho aqui é um carbono. Então, esse carbono ele vai estar fazendo uma ligação com a hidroxila e fazendo uma ligação dupla com esse oxigênio aqui. Quando a gente tiver esse conjuntinho aqui, esse grupo funcional, a gente tem um ácido carboxílico. Uma outra coisa, esse Rzinho aqui é o que a gente chama de radical. A partir desse R pode ter uma cadeia carbônica de inúmeros carbonos, mas aqui tem que começar com carbono e aqui você vai ter a continuidade dessa cadeia carbônica. Eu posso ter um carbono aqui, posso ter 2, 3 e por aí vai, beleza? Eu esqueci de falar o que é esse Rzinho aqui. O éster, que é a última função orgânica que a gente vai ver hoje, a gente tem uma alcoxila ligada a uma carbonila. O que é uma alcoxila? Se você prestar bastante atenção, o ácido carboxílico é muito parecido com o éster. Só que a diferença é que ocorre uma reação química em que esse ácido carboxílico perde esse hidrogênio. E no lugar desse hidrogênio entra uma outra cadeia carbônica. Tá vendo? Que tem um Rzinho aqui. Então, você vai ter essa alcoxila, que é uma hidroxila sem hidrogênio ligada a um carbono que está fazendo ligação dupla com oxigênio e está no meio de outra cadeia carbônica. Então aqui a gente vai ter mais uma cadeia carbônica, aqui a gente vai ter outra cadeia carbônica. Alguma dúvida? Pessoal, falem aí. Show. Ninguém falou? Beleza. Se não tiverem dormindo... Inclusive, deixa eu ver se a Alandra está na aula. Porque se a Alandra estiver na aula, ela com certeza está dormindo. Pode ter certeza. A Alandra tá aí, ó. E a Alandra está o quê? Dormindo, com certeza. Mas beleza. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a mensagem. Vargem Grande nem é bairro nobre. E eu tive muita dificuldade e a única parada que eu achei foi de Vargem Grande. Aqui no Brasil. Porque o resto era Inglaterra, tá ligado? Pra tu ver como é que a parada é. Vamos lá. Antes da gente dar continuidade ao assunto sobre drogas, né? Eu quero indicar para vocês esse canal aí, que é o Drugs Lab Brasil. O Drugs Lab original é uma galera da Holanda que faz uns testes usando diversas drogas, muitas drogas diferentes, droga que eu nunca nem sabia que existia. Por que eu estou indicando esse canal? Porque eles fazem vídeos de como as drogas, elas, né, como a pessoa está se sentindo, é uma experimentação de como a pessoa está se sentindo usando drogas, usando aquela determinada droga, e como mostrando cientificamente, dando uma explicação científica do efeito que aquela droga causa na pessoa. Por que isso? E tem o Drugs Lab original, né, e tem o Drugs Lab Brasil, que são os mesmos vídeos do canal original, só que com legenda em português, porque ninguém precisa saber falar inglês. E por que eu tô falando isso? Que
Eu acho que foi até a Ingrid que falou isso no Facebook essa semana. É uma parada que eu acho também. E o que eu falei do início da aula, né? Que as drogas estão aí e não adianta proibir, que elas vão continuar sendo utilizadas. Que não adianta você proibir. Você tem que falar o que causa. Você tem que educar. Então, veja isso, que você vai saber qual é o efeito que aquilo causa. Porque só a partir do momento que você tem o conhecimento sobre, que você vai conseguir fazer a distinção de se aquilo vai ser bom ou ruim para você. Então é uma dica muito maneira. E aí a primeira droga que eu vou falar é o álcool. E sim, álcool é uma droga lícita. Mas lembra que lá no início eu falei que drogas são substâncias que, ao você ingerir, ela vai te causar algum efeito. E o álcool te causa um efeito. O álcool é obtido através de fermentação de açúcares, e aí você pode ter, né, as bebidas alcoólicas fermentadas e as bebidas alcoólicas destiladas. E você pode ter diversos, né, como a cervejinha, que o calorzinho tá aí batendo hoje, né? Com certeza alguém pensou assim, uma cervejinha não me cairia mal. Mas o álcool causa uma dependência grande nas pessoas também. A gente tem, com certeza todo mundo tem um exemplo de uma pessoa que é alcoólatra. Então, enfim, Ingrid vai falar na redução de danos aí. A molécula que a gente encontra no álcool é o etanol, que aí a gente vai identificar melhor essa molécula depois. Mas é o etanol que está presente na bebida que a gente ingere. E sim, é o mesmo etanol que você tem no posto de gasolina, é o mesmo etanol que você está usando para limpar a mãozinha contra o coronavírus. É a mesma molécula, só que, obviamente, ela é ingerida em concentrações diferentes. E aí os possíveis efeitos: desinibição, desequilíbrio do raciocínio e do julgamento, condicionamento de estado de emoção e ânimo, depressão física, queda de pressão sanguínea, lentidão dos reflexos motores. Eu tô rindo porque todo mundo tem uma história com bêbado, né? E aí eu tô lembrando de várias pessoas e vários momentos da vida, mas enfim. Lentidão dos reflexos motores, digestão prejudicada, diminuição da excitação sexual, sensação de anestesia, náuseas, vômitos, o famoso PT, ou chamar o Raul, suor abundante, dor de cabeça, agressividade, tremores e tonturas. E pode causar cirrose hepática, hepatite, pancreatite, gastrite, úlcera, ataques cardíacos, arritmia, paralisia, delirium tremens, hipertensão, derrames cerebrais, perda de memória, demência, depressão e ainda escravidão do fígado ao álcool. A grande parte dos acidentes automobilísticos, acidentes de trabalho, assassinatos, suicídios, violência familiar e outros vários problemas são relacionados ao uso do álcool. E aí, como eu disse, a gente tem a molécula do etanol e aqui do lado a gente tem a função orgânica etanol. E olha só, a gente tem uma hidroxila ligada a um carbono ligado a um radical. E aqui a gente também tem o etanol. Lembrando, para quem não, né, pode estar viajando, toda vez que a gente tem uma representação de uma molécula bastão, cada pontinho desse aqui a gente tem um carbono, então seria algo como se fosse assim, ó, C, beleza? Então por isso que eu tô falando que aqui tem um carbono. Então, ó, a gente tem a hidroxila ligada a um carbono ligado a um radical. Show! Isso aí é a nossa molécula de álcool. Tabaco. O tabaco não tem uma função orgânica oxigenada, mas eu quis falar porque a galera também um vício muito grande e é uma droga legalizada que causa muito mal, né, as pessoas. Então, essa aí que parece uma horta de couve, na verdade são folhas de tabaco. E aí, o tabaco são folhas picadas que podem estar envoltas em papel para cigarro, na forma de charuto, apenas soltas para serem fumadas ou em cachimbos.
Pode ser também mascado ou aspirado pelo nariz, que é o rapé, que é quando você cheira o tabaco, né, com casca de árvore e tal. E aí os possíveis efeitos: aumento a atividade do sistema nervoso central, aumento dos batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial e sensação de bem-estar. Quem fuma vai saber o que eu tô falando, que é, às vezes você tá muito ansioso, muito pilhado, ou você tá muito puto e só um cigarrinho te deixa calmo. Isso é uma dependência à nicotina, que é, inclusive, a molécula que eu botei aqui embaixo que eu esqueci de falar. Essa aqui é a representação da molécula de nicotina. Então, a nicotina te causa uma dependência em que, em certos momentos, você só vai se sentir bem se você fumar um cigarrinho. E às vezes você tá de boa, mas você fica ansioso pra fumar um cigarrinho. É uma merda isso. E tipo assim, fala, mas tabaco não é droga. E aí tu vê, né, o Bolsonaro, não, porque eu sou contra as drogas, eu quero que a droga acabe, não sei o que, fumando um cigarro e tomando a cerveja. É droga também. Porque droga é o que te causa algum efeito. E o tabaco te causa dependência. O álcool te causa dependência também. Então, beleza. Pode causar problemas nos pulmões, como efizema, bronquite crônica, cardíacos, como infarto, e mais de um tipo de câncer, porque o cigarro ele tem um monte de bagulho, assim, é muita coisa, você não tem noção. Além de doenças vasculares, úlceras no estômago ou no duodeno. Aumenta as chances de ocorrer derrame cerebral, diminuição de apetite, podendo aparecer a anemia. E aí a maconha. Normalmente a maconha, que agora a gente começa a falar das não legalizadas oficialmente, porque se você for numa PUC da vida, a galera vai estar usando maconha, né, à vontade. Mas, novamente, né, só pra gente refletir, que até a legalização é uma coisa que não é para todos. A guerra às drogas, ela cria isso. Tem lugar que é legalizado, você pode fumar maconha tranquilamente que não vai te dar nada. E tem lugares que você, sem estar com nada, você já é morto. Então, vamos lá. Normalmente é uma droga que você usa as folhas picadas, como tabaco, enroladas em papel, em cigarro e é fumada. Enfim. E a semente da planta ela é pequena, esférica e também verde, né? E a partir da semente você germina e cria um outro pezinho de maconha. E essa folhinha aí que é até simpática, né? O vegetalzinho, a florzinha. O THC, que é a molécula que faz você ficar chapado, porque inclusive tem um tratamento com THC e tem um tratamento com canabidiol, que é o CBD. Eu sou mediador de educação inclusiva, trabalho com um aluno que ele é autista, brando, e ele, para se controlar, ele faz tratamento com canabidiol, que é o CBD. Então, inclusive, é uma outra besteira que o pessoal fala, né? Não, mas legalizar para o pessoal fazer o tratamento vai estar deixando a criança chapada, não sei o que, isso é mentira, porque o canabidiol não te deixa chapado. O que te deixa chapado é o THC, que é o tetrahidrocanabidiol, beleza? Que é essa moléculazinha que a gente está vendo aí embaixo. E aí, possíveis efeitos, né? Aquela sensação de bem-estar, relaxamento, sonolência, aumento dos batimentos cardíacos, diminuição da pressão sanguínea, olhos vermelhos, que é aquele sol que pega, né, a galera, euforia, fome intensa, a famosa larica, fala demasiada, palidez, dilatação da pupila e boca seca. Então, bebe uma aguinha. E aí pode causar noção de tempo e espaço prejudicado, irritação da garganta e pulmões, câncer, bronquite, efizema pulmonar. E aí fala assim, mas por conta da fumaça que você está ingerindo. Não só como posso dizer? Não pelos componentes químicos, mas sim pela fumaça que você está ingerindo, o calor. Então essa fumaça, por muito tempo, né, de uso, você pode causar algum problema.
Deficiência imunológica do organismo, prejuízo do aprendizado e da concentração. Então, se você tem um amigo meio lerdo, fala para ele dar uma segurada. Sono prejudicado, irritabilidade, que eu discordo disso, a galera fica muito tranquila. Diminuição dos reflexos. Clínica da coluna vertebral. Foi? Tá. Depressão, sono prejudicado, irritabilidade, diminuição dos reflexos, paranoia e desânimo generalizado. E aí tem um vídeo lá do Drugs Lab que a menina usa maconha, então se vocês quiserem ver como é que é o efeito, tá aí o videozinho. E o THC, a gente encontra essas duas funções orgânicas oxigenadas. O fenol, que a gente encontra aqui, ó, e o éter. Lembra que é um oxigênio como heteroátomo de uma cadeia carbônica. Então a gente tem a cadeia carbônica aqui e o oxigênio participando. Deixa eu até apagar aqui, ó. Então a gente tem a função éter aqui. Então a gente encontra essas duas funções no THC, que é o tetrahidrocannabidiol. GHB, conhecido como êxtase líquido, é produzido originalmente para fins medicinais. Inclusive, muitas drogas, como eu falei lá no início, o LSD ele era usado como medicamento, né? O GHB, se eu não me engano, é o que também a galera chama de gota, que é, tem uma gota numa garrafa d'água para diluir, bebe. Então, você pode não conhecer com esse nome, mas pode ter algum outro nome aí. Cadê? Possíveis efeitos. Provoca inicialmente euforia, desinibição e sensação de bem-estar. Também provoca falta de coordenação motora, náuseas, vômito, tontura e diminuição do nível de consciência. E aí pode causar, em doses pequenas, intoxicação, com risco de coma, e doses maiores você pode ter a famosa overdose, quando você tem uma dose muito grande de algo, né? De algum medicamento, etc. E a função orgânica que a gente encontra, as funções orgânicas que a gente encontra no GHB é o ácido carboxílico, ó, hidroxila, que é a carboxila, né? Que é a hidroxila ligada a um carbono fazendo ligação dupla com oxigênio. Então aqui a gente tem a nossa função do ácido carboxílico. Mas também a gente tem a função álcool, que é aqui, ó, a hidroxila fazendo ligação com um carbono. Show? Eu vou terminar, mas também já está acabando. Cocaína. A cocaína ela é extraída das folhas do arbusto, esse nome aí, que é essa folhinha aí que está mostrada na figurinha. E geralmente a cocaína ela é consumida na forma de pó, mas você pode, né, cheirada, injetada. Inclusive você pode usar o GHB junto com cocaína. Não é maneiro, é péssimo. Ingrid com certeza vai falar disso. É péssimo misturar droga, pode dar um bel muito grande. Mas enfim, a cocaína ela pode ser cheirada, injetada, fumada, que é a... esqueci o nome. Julienne. Qual o nome? Se alguém souber o nome, quando... Ah não, é quando você mistura... Tem como você misturar cocaína com o tabaco, tem como você misturar o crack com o tabaco. E eu tava pensando no crack com tabaco. Mas você também pode mascar a folhinha de coca, que você vai ter a mesma sensação. Óbvio que em níveis diferentes. E o que causa os efeitos da cocaína é essa molécula aí embaixo, que é o cloridrato de cocaína. Os possíveis efeitos: aumento da atividade do sistema nervoso central, aumento da sensação de confiança, euforia, aumento da pressão sanguínea e aumento da frequência respiratória, aumento dos batimentos cardíacos, tensão dos músculos e tremores no corpo. E as possíveis causas:
paranoia, lapsos de memória, alucinação, confusão mental, insônia, agitação, depressão psicológica, letargia, incapacidade de sentir prazer, falta de energia, falta de motivação, hipertensão, ataque cardíaco, derrame cerebral. E você também pode ter overdose se você cheirar muito. Tem também um vídeo no Drugs Lab sobre o uso de cocaína, então se você quiser ver o efeito que a cocaína causa na pessoa, você pode clicar nesse link aí. E, novamente, no canal eles têm diversas drogas que, enfim, e aí eles fazem esses testezinhos. E no cloridrato de cocaína a gente encontra a função orgânica éster, ó. Tá vendo? A gente pode ter aqui um éster aqui e o éster aqui, beleza? Além do anel aromático, uma função orgânica nitrogenada, mas não se preocupem com isso no momento. Juro que eu já volto. Pode passar o primeiro slide, Douglas. Tá, é só para eu ler esse texto, porque eu sou míope, então preciso dele em caixa alta. Então, enfim, como eu já havia dito, basicamente eu vou falar um pouquinho sobre como funciona a redução de danos. Se vocês quiserem, eu posso contar um pouco sobre o dia a dia de um redutor de danos, como funciona, mas vamos deixar isso mais para o final. E é isso. Então, afinal, o que é a redução de danos? A redução de danos ela se caracteriza como uma abordagem ao fenômeno das drogas, né, que visa minimizar os danos sociais e à saúde associados ao uso de substâncias psicoativas. O início das intervenções foi marcado por ações no campo da saúde, que hoje eles têm se ampliado na esfera do direito à saúde para a esfera do direito à cidadania e dos direitos humanos. As práticas de redução de danos buscam socializar a política de pessoas usuárias de droga de maneira crítica, no sentido de tornar-se protagonistas, de promoverem o autocuidado com a saúde e a busca por direitos, pela discussão de políticas governamentais e políticas de Estado, numa perspectiva que passa pelo indivíduo e o coletivo. Tá. Quando no texto está falando que passa pelo indivíduo e pelo coletivo, é porque a gente tem que entender que quando se trata sobre o uso abusivo de drogas ou não, apenas sobre o uso recreativo, não tem como a gente, enfim, utilizar uma política que seja, como eu vou explicar, engessada. Por exemplo, a gente tem hoje as comunidades terapêuticas, que é uma coisa que vem sendo defendida bastante pelo atual governo, e é uma coisa que desde lá da reforma psiquiátrica, lá em 2001, que se iniciou na década de 70, mas se firmou enquanto política, enquanto lei, em 2001, a gente já vinha, né, tentando evitar, vamos falar assim. Então, a luta antimanicomial, a gente trabalha muito em cima disso, de deixar as pessoas livres para fazer aquilo que elas querem. Tem pessoas que elas não querem parar de usar drogas, elas não podem parar de usar droga, e tá tudo bem, sabe? Tipo, é isso que eu acho que é o objetivo principal da redução, é você entender que tudo bem você usar droga, desde que você se atente à sua saúde em relação a isso. É óbvio que a droga, ela não é algo, tipo, eu não tô aqui para defender e falar, meu Deus, utilizem droga mesmo, apenas reduzam danos. Não é isso. Quando eu trabalho com os adolescentes, eu falo para eles que a principal redução de danos é nunca ter o primeiro uso. Mas já que teve, gostou, beleza, então vamos trabalhar em cima disso. Então, a redução de danos, a gente trabalha em cima disso. Então, a gente pensa em estratégias individuais, inicialmente, e coletivas, no sentido de você pode formar grupos, você pode trabalhar ali na sua comunidade, você pode trabalhar na sua cidade, enfim. Mas, inicialmente, vamos falar sobre estratégias individuais, em que, junto com uma equipe e com o usuário de droga, a gente começa a pensar em estratégias de minimizar aquele uso abusivo. Então, uns anos atrás, quando eu via coisa sobre redução de danos, eu achava muito tosco. Porque eu pensava assim, cara, como assim que eu vou virar para um cara, numa linguagem meio chula, como que eu vou virar para um cara cracudo e vou falar para ele, mano, não utilize o mesmo cachimbo que seu amigo. Tipo, o cara tá cagando, ele não vai querer. Só que não é assim que funciona, porque é um trabalho meio que de formiguinha. Se
todos os dias a gente trabalhar com aquela pessoa que, por exemplo, compartilhar o cachimbo de crack, ele é mais prejudicial à saúde do que só o uso único do crack, sabe? A pessoa vai começar a se atentar em relação a isso. As pessoas, diferente do que a gente pensa, elas não viram zumbis, elas têm sentimentos, elas têm opiniões, elas se preocupam consigo mesmas. E, enfim, é isso. Então, às vezes eu trabalho com, vamos pensar no meu trabalho, eu trabalho com adolescente em relação ao uso abusivo de cocaína. Então, eu vou trabalhar com ele o contexto de uso, que leva ele a aquele uso abusivo, vou trabalhar com ele formas de reduzir o consumo, então não compartilhar canudos, não utilizar dinheiro, fazer constantemente exames por HIV, sífilis e outras doenças, que são doenças que pessoas que utilizam drogas estão mais propensas, no sentido de o compartilhamento de materiais, ele te dá essa propensão maior a ter doenças como HIV, a sífilis e afins, e enfim, é isso. Então, pode passar o slide, Douglas. Então, vamos lá. Então, é pelo que eu falei, a gente tem que se atentar ao contexto de uso. Esse material que eu estou utilizando, ele é de um canal no YouTube, que tem Instagram, em redes sociais, enfim, que chama Que Droga é Essa? Que é o Gabriel que faz o trabalho nesse perfil. Então, ele trabalha sobre... Ele faz vários vídeos, é super interessante vocês irem assistir, que é um vídeo mais descontraído. Então, ele fala sobre como funcionam as drogas, ele fala sobre a composição química, sobre os efeitos biológicos, sociais de cada uma e afim. Então, quando a gente vai falar sobre contexto de uso, é justamente sobre o que eu havia falado, é você se atentar a como que você está naquele momento. Então, o que te leva àquele uso abusivo, principalmente? Quais são os sentimentos que você tem naquele momento? Qual que é a situação que você está vivendo naquele instante? Você está numa situação de vulnerabilidade? Você utiliza a droga porque, de fato, você gosta dela, e tudo bem se você gostar dela e dos efeitos que ela causa em você, ou você utiliza a droga para você poder fugir de uma situação que você está passando na sua família, no seu trabalho ou em qualquer outro lugar. Então é interessante a gente sempre pensar nisso, porque muitas vezes as pessoas elas utilizam a droga como uma ferramenta de escape, e às vezes essa ferramenta de escape, e obviamente essa ferramenta de escape ela é prejudicial à saúde física, vamos dizer assim, e emocional em alguns casos. E quando você se atenta ao contexto de uso, você pode achar alternativas que não envolvam a droga, ou achar alternativas em que a droga ela seja menos prejudicial a você. E pode passar, Lucas. E aí, enfim, aí uma das estratégias de redução de danos é isso, é você trabalhar coisas que envolvem alimentação, você estar sempre hidratado, você praticar exercício físico, você exercitar a sua cabeça, então procure estudar, fazer um curso, fazer alguma coisa que você gosta, que provavelmente naquele momento pode ser que, e é uma coisa da redução dos danos, é você estar sempre atento a isso, não existe receita de bolo, então pode ser que se alimentar melhor vá te ajudar, mas pode ser que não. Pode ser que você fazer um exercício físico vá te ajudar em relação a isso, mas pode ser que não. E é isso que é interessante, porque é uma questão individual também, né? Cada pessoa ela tem um processo, e esse processo ele tem que ser respeitado. Então, pode passar. Então é isso. Então a gente tem que sempre estar refletindo sobre os nossos padrões de uso. É óbvio que eu não vou ser hipócrita e falar pra vocês, eu não bebo. Gente, estava internada esse mês, com meu fígado zoadíssimo, porque eu tomo medicação controlada e eu fiz o uso de álcool, eu faço o uso de álcool constante. Então, assim, óbvio que uma hora meu fígado não ia dar conta, ele não ia aguentar. E apesar de eu tentar ao máximo praticar a redução de danos na minha vida, nos últimos tempos eu não estava muito atenta a isso. Então, como que eu faço? Eu procuro sempre, bebi uma cerveja, eu bebo uma água, eu me alimento enquanto eu estou bebendo com os meus amigos, ou sozinha em casa, enfim. Eu tento buscar estratégias que vão ser mais saudáveis para mim, até porque eu não quero abandonar o uso do álcool. Eu gosto de tomar uma cerveja e tá tudo bem. Então é isso, a gente tem que estar fazendo uma reflexão sobre as mudanças na nossa rotina, se isso altera o nosso consumo. A pandemia ela altera o consumo. A pandemia, por exemplo, ela alterou o consumo das pessoas. As pessoas começaram a comprar mais cerveja para tomar em casa, você tá trabalhando de home office, sei lá, estudando, aí você pensa, tipo, putz, vou tomar uma breja.
meio-dia de uma segunda-feira. Porque você perde um pouco essa noção de espaço e tempo. E o Douglas tá rindo porque é certeza que ele tomou uma breja meio-dia numa segunda-feira. E é isso, assim, a gente tem que sempre estar refletindo sobre como que tá o nosso consumo, como que não só em relação às drogas, sabe? Eu também acho que, sempre quando eu falo de redução de dano, gente, tem aquela galera, mas e o açúcar? E pipipi, tipo, mano, beleza, você pode fazer redução de danos em relação a qualquer coisa na sua vida. Você não vai só se limitar a drogas lícitas ou ilícitas. Você pode reduzir danos em relação a qualquer coisa. Por exemplo, uma das práticas de redução de danos é você usar o preservativo quando você tem relação sexual. Independente se é com um parceiro fixo ou não, é uma forma de você reduzir os danos, porque você pode evitar uma série de doenças. Então, quando a gente vai para campo, né, quando a gente é redutor de danos, vai para campo, então, por exemplo, uma ação na Cracolândia aqui em São Paulo, a gente entrega preservativo, entrega agora na pandemia álcool em gel, incentiva as pessoas a procurarem os postos de testagem rápida, incentiva as pessoas a sempre trocar os cachimbos, trocar canudo, não compartilhar o baseado e afins. É um trabalho de formiguinha mesmo, todos os dias você ir lá, você trabalhar a sensibilização dessas pessoas e lembrar que a sua moral ela não está acima, né, da outra pessoa, que não é porque eu acho que, por exemplo, eu não posso virar e falar assim, mas eu jamais usaria crack, então, tipo, mano, esse cara aqui, esse cracudo, porque é assim que as pessoas falam, nem deveria existir. Devia estar todo mundo numa comunidade terapêutica lá internado numa clínica. E não é assim que funciona, sabe? Encarcerar as pessoas não vai funcionar e a gente vem vendo que isso de fato não funciona, porque você tira a pessoa do contexto de uso. Quando eu pego uma pessoa, eu tranco ela em 6 meses numa clínica, é óbvio que ela vai parar de usar a droga naqueles 6 meses. Mas a partir do momento que ela voltar para sua casa, que ela voltar para a rua, ela vai continuar tendo acesso a essa droga. Seja porque o colega continua usando, ou porque a biqueira é ali é que vocês falam boca, né? A boca é ali no final da rua, ou, enfim, passou na frente de Eu tenho vários amigos que que hoje em dia não utilizam mais, por exemplo, álcool, e aí eles falam que depois que eles saíram um amigo em específico, ele fala que depois que ele saiu da clínica, ele tinha muita dificuldade em passar em frente a bares, porque ele não sabia lidar com aquilo. E aí a gente conversa muito sobre isso, sobre se por acaso ele tivesse conhecido a prática em redução. Se ele tivesse conhecido a prática em redução de danos quando ele foi internado, sei lá, 3 anos atrás, isso não teria sido diferente. A gente tem um caso muito famoso, que é o Fábio Assunção, que foi internado várias e várias e várias vezes, e sempre dava vexame, virou meme na internet, e tô dando aula. E virar meme na internet. Gente, a família queria reduzir os danos e mandar todo mundo embora. E aí, enfim, ele foi internado várias vezes, virou meme e tudo mais. E aí, quando ele conheceu a prática de redução de danos, ele conseguiu restabelecer os vínculos que ele havia perdido. Ele, enfim, conseguiu ter uma qualidade de vida melhor que ele não tinha até então. Porque ele entrava nesse ciclo de ser internado, sair da internação, ter contato com o contexto, né, de uso que ele havia tido, voltava para o uso abusivo de álcool e droga. Então ele era internado, voltava para o contexto de uso, voltava para o uso abusivo. E na redução de danos, não. Ele foi fazendo práticas de redução de danos a todo momento e todos os dias da vida dele, até o momento que ele decidiu, sozinho, que ele não queria mais fazer o uso do álcool e da droga. E tudo bem também. Fazer redução de danos não quer dizer que a pessoa não possa optar por não fazer mais o uso do álcool e da droga, ou de qualquer coisa que seja. Pode passar, Bruno. E aí é isso. Então, essa imagem, ela fala bem sobre o que eu falei. Se você vê essa imagem solta e você não sabe o que é redução de danos, você pensa, tipo, mano, quem vai ser a pessoa que vai pensar nisso? Eu sei porque eu já fui essa pessoa. As pessoas que eu falo sobre redução de danos, elas falam isso pra mim. Eu lembro quando eu comecei a conversar com os adolescentes em atendimento sobre tentar reduzir os danos, eles falam, tipo, tia, você acha que eu não vou compartilhar o baseado com meu amigo? Tipo, olha pra minha cara. E, mano, e você para pra pensar na roda de amigos, é óbvio que se você for uma coisa, você vai passar na roda de amigos de todo mundo. Mas quando você começa a refletir sobre o quão danoso isso pode ser para sua saúde, porque, por exemplo, pode ter... Se uma pessoa tá com tuberculose, ela não sabe, e você fuma um baseado com ela e você passa esse baseado entre todos vocês, vai todo mundo pegar tuberculose.
entendeu? Então são coisas tipo, pequenas que você faz que pode evitar coisas maiores, como doenças e afins. Então quando a gente fala sobre o uso de cocaína, por exemplo, tem a garantia de que uma superfície vai estar limpa, não utilizar insumos sujos, então é nota de dinheiro, canudo X aleatório que você achou no chão, enfim, qualquer coisa. Unha suja, a galera geralmente, uma galera que usa cocaína, né, eu descobri isso faz pouco tempo, deixa a unha do mindinho grande pra poder cheirar a cocaína. Tipo, mano, a unha é suja, você não lavou a mão, você vai cheirar a cocaína, você vai levar toda a sujeira do seu dia pra dentro do seu corpo. Pode passar um... E aí a gente tem, por exemplo, cada pessoa... Aí foi o que eu falei, cada pessoa com seu baseado. Então você, né... Enfim, não que todo mundo tenha dinheiro para comprar cada um o seu baseado, a gente pode pensar em estratégias ali entre vocês, quem utilizar entre vocês e seus amigos, ou... Enfim, vocês podem pensar em estratégias que funcionem entre vocês. Por isso que é um acordo individual, porque ao mesmo tempo você vai escolher reduzir danos, mas também pode ser um acordo coletivo. Porque muita gente utiliza droga assim, né? É sempre de forma recreativa, não necessariamente de forma abusiva. Então, não necessariamente a pessoa está fumando baseado a cada 5 minutos, sozinha ou com os amigos. Então, às vezes você está numa festa, você está fumando baseado com seus amigos, você fala, tipo, não, gente, vou bolar o meu aqui sozinha, e é isso. E pode passar, Douglas. E a gente vai pro último slide. É o último slide, né? Então, a gente vai para o último slide, que é uma forma de reduzir danos na pandemia, que foi o uso de máscaras. Então, independente de você apresentar... Essa imagem é antiga. Mas independente de você apresentar sintomas ou não, você reduz os danos em relação à possibilidade de contrair o coronavírus fazendo uso da máscara, fazendo a higienização das mãos, das superfícies, utilizando o álcool em gel, evitando aglomeração e afins. Todos esses protocolos que a gente já conhece e que a gente pode entrar numa imensa discussão de até que ponto isso é acessível para todo mundo. Teve aquela discussão gigantesca sobre se o isolamento social era algo que de fato funcionaria para as populações, né, para a classe trabalhadora e afins. Então, é isso, gente. Terminei. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber um pouco mais sobre no dia a dia como isso de fato funciona, é só perguntar.